E aí galera, tudo bom? Mais uma vez aqui, aula 23 agora, falando sobre calorimetria. Hoje é um assunto meio importantinho, mas não tem cálculo também, é mais conceito, tá? Isolantes e condutores térmicos. Objetivos então, diferenciar isolantes térmicos de condutores térmicos. Primeiramente vamos ver esse seguinte textinho aqui. Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, o calor tende a transferir-se espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos fiquem em equilíbrio térmico, né? Ou seja, temperaturas iguais. Lembra o que nós tínhamos visto na última aula? Viu como é importante? Uma aula liga a outra. Então, mais uma vez aí, os dois corpos se ligam espontaneamente, cada um vai trocando calor um com o outro, até que eles atingem um equilíbrio térmico, mesma temperatura. Como você pode ver lá, ó, temperatura 1 e temperatura 2, né? Antes a temperatura 1 era maior que a 2, por isso que ali embaixo tá assim, ó, T1 é maior que T2. Mas logo que depois você pode ver que já até mudou a cor, né? T1 e T2 estão na mesma cor, logo os dois atingiram a mesma temperatura. Belezinha? Então, só para retomar aí esse conceitinho da última aula. O que é um isolante térmico? Chama-se isolante térmico o material ou estrutura que dificulta a transferência ou a dissipação de calor. Então, um isolante térmico é aquele que vai dificultar a transferência de calor. É caracterizado por sua alta resistência térmica, tá? Então, alta resistência ao calor. Então, olha só, analisando a estrutura da garrafa térmica. Um isolante perfeito, o material que se encontra internamente deveria manter a temperatura eternamente. Então, veja só, temos ali a garrafa térmica. Qual que é a função da garrafa térmica? A função da garrafa térmica é você colocar algo quente lá e ele permanecer quente, não entrar em contato com o meio. Beleza? Então, isso é um isolante térmico, é o que dificulta a dissipação do calor. Ou é assim, ou ele dificulta a entrada de calor, o isolante térmico, ou o isolante térmico vai pegar esse calor e manter esse calor nesse sistema isolado eternamente, que nem a garrafa térmica. Você coloca o café quente lá, fecha e ela mantém quente, mantém aquecido. Então, o isolante térmico não está dissipando o calor, ele está deixando ali acumulado para ficar quentinho para você tomar depois. Ou o seguinte, ou que nem eu falei, né? Quando está muito frio, você quer pegar também a blusa de lã. A lã é uma boa condutora térmica, né? É um bom isolante, perdão. Tá? Então você coloca aqui a roupa de lã, coloca ela e o calor do teu corpo não consegue ser dissipado, ele é fechado. Beleza? Ele é fechado. Então a lã, por isso que ela te aquece. A lã é uma boa isolante, né? O calor do teu corpo não consegue passar por causa que a lã segura esse calor e continua transferindo ele para o seu corpo. O próprio calor do seu corpo é segurado pela lã. Por isso que blusas de lã são bem quentes, tá? Então é um ótimo isolante térmico. É a mesma coisa das garrafas térmicas, né? Coloca o cafezinho quente e segura o calor lá. Transferência de calor. Entre os corpos pode ocorrer por meio de 3 processos, que é condução, irradiação e convecção, tá? A condução é o calor que se propaga átomo por átomo, né? Então vai demorando até aquecer, então condução. Convecção é o fluxo de calor que se desloca por densidade de fluidos, ou seja, líquidos e gases, tá? Então a condução é somente o fluxo relacionado à densidade de fluidos. E a radiação é a forma de deslocamento que ocorre no vácuo, ou seja, por meio do ar atmosférico, do ar, né? Ou seja, vácuo em si, tá? O que nós não vemos. A propriedade física que mensura o quanto um corpo pode conduzir calor é a condutibilidade térmica. Os bons condutores térmicos apresentam um alto valor de condutibilidade térmica, enquanto os isolantes possuem baixa condutibilidade. Por quê? Os isolantes eles não querem transferir calor, eles seguram o calor para eles, que nem eu dei o exemplo da lã. Então tem baixa condutibilidade. Já os condutores eles vão conduzir calor para eles, tá? Eles vão roubar calor. Então tem uma alta taxa de condutibilidade. Beleza?
Outro fator que depende da condutibilidade térmica é a sensação térmica. Uma situação que descreve essa dependência é o fato de sentirmos a maçaneta metálica da porta mais fria do que a madeira do que a porta é feita. Mesmo as duas estando sob a mesma temperatura. A mesma coisa aqui, ó. Essa porta aqui, que nós temos aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. A porta é feita de madeira. Se eu pegar aqui, ó, na maçaneta, ela tá bem mais gelada que a madeira. Ela está bem mais fria, mesmo elas estando no mesmo ambiente e na mesma temperatura. Então, a sensação térmica, ela vai depender de cada material. Cada material tem a sua temperatura, né? Isso nós já tínhamos visto, já tínhamos sabido. Cada material tem a sua temperatura. A barra metálica aqui, a maçaneta, é mais fria e a madeira tende a ser mais quente, mesmo estando a mesmas temperaturas. Belezinha? Então, isso já é um grande fator para ajudar na condutibilidade térmica. Se uma é mais quente, ela vai ter com certeza menos dificuldade de conduzir calor, no caso da madeira. Já uma que é mais fria, vai ter mais acesso a conduzir calor, no caso, a maçaneta. Belezinha? E ali, condutor térmico, né? Então, materiais que transmitem facilmente calor são considerados condutores térmicos. Por exemplo, os metais são considerados bons condutores térmicos, né? Então, o aço, o bronze, o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, a prata, o cobre, né? A maçaneta, no caso que é feita de metal, né? São bons condutores térmicos. Por isso que a maçaneta de metal tem mais tendência a trazer calor para ela do que a madeira, né? Ok, galera? Então, hoje a aula foi mais isso, tá? Só para vocês verem esses conceitinhos. Então, vimos isolantes térmicos, né? Aqueles materiais que abrangem o calor para dentro deles, né? Seguram o calor, não deixa ser dissipado. E os condutores térmicos são aqueles que puxam o calor para eles, mas pode ser dissipado, tá? No caso, os metais e tudo, né? São aqueles condutores, os que conduzem calor. Beleza? Galerinha, a aula foi mais isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido esses conceitinhos de isolante e condutores térmicos, tá bom? Na próxima aula já começamos aí com termodinâmica. Até a próxima!